Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai e Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que estão no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai e vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direito Administrativo. Missão dada, missão cumprida. Vai e vença. Direito administrativo, na verdade é assim, o direito administrativo, como eu falo... Que é isso, Zerado? Tá me gravando? Olha só, direito administrativo é uma escada. Vamos pegar essa aula aqui, ó, conceitual hoje. Conceitos, fontes, sistemas e outros detalhes, que vai ser a nossa base para esse tema aqui, ó. Organização da administração pública. Esse degrau aqui, tu não pode perder essa aula. Se perder essa aula aqui, tu não aprende mais nada no direito administrativo. Então é por isso que tem muitas pessoas que têm dúvida ou não entendem. Por quê? Entram numa turma e já está aqui, ou já está aqui, aí fala, eu odeio essa matéria quando ela é a melhor matéria do mundo, porra. Então olha só, depois eu tenho princípios, depois eu tenho poderes, depois eu vou ter agentes, depois eu tenho responsabilidade civil e depois atos. Para ti... Tu vais parar aqui. Para quem tem alguém que vai fazer para oficial aqui? Então tu vais adicionar mais 5 assuntos. Tu vais continuar bem aqui. Controle da administração, que eu vou colocar aqui, ó. Controle da administração pública. Depois serviços públicos. Depois terceiro setor. Ah, Fabrício, eu não vi terceiro setor lá, porque tu não sabe interpretar. Está escrito lá, entidade para estatais. E depois tem duas leis marotas aqui para ti. 8429, improbidade administrativa, e a 8972, que é o processo administrativo no estado do Pará. Beleza? Essa daqui é sussa. Assiste 2 aulas comigo aqui, tu não erra uma questão dessa daqui. Agora, essa daqui, minha amiga, já é mais trabalhosa. Mas para chegar nesses 3 assuntos aqui, tu tem que vir nesse degrau. Não tem como. Isso aqui é a minha forma, que fique bem claro, de ensinar direito administrativo. Não tem em livro e cada professor aí ensina da sua maneira. Como eu tinha muita dificuldade em direito administrativo, eu entendi que a base é isso daqui. Porque em princípios tu vai falar sobre organização, em poderes tu fala sobre organização, em agentes, em responsabilidade civil, em atos. Então se eu não dominar esse degrau aqui, todos os outros para mim vai ser um bicho de 7 cabeças, beleza? Então hoje a gente vai ver uma aula anterior à organização da administração, que está lá também no teu conteúdo programático, que é a parte de sistemas e que também vai ser a base para entender isso daqui, porque a gente vai falar em PJ, público, privado, beleza? Então isso daqui é só um esboço, tá? Então, se você já está estudando princípios e não dominou isso aqui, ó, para logo, volta e primeiro domina essa parte aqui. Tu podes até compreender algum detalhezinho de outro tema, mas em algum momento tu vai esbarrar. Tu vai travar. E aí tem que retornar para a administração pública. E qualquer lei administrativa, improbidade, processo, licitações, qualquer lei administrativa, ela leva em consideração o quê? A organização da administração. Então, se eu não aprendi a organização da administração, se eu for pegar uma lei administrativa, eu também vou sentir dificuldade. Por quê? Ela vai falar em servidor. Aí, se eu não sei encontrar onde é que o servidor está na administração pública, eu também me perco. A minha leitura se torna muito superficial, né? Eu costumo falar que a diferença entre quem erra e quem acerta é só informação. Ou seja, a pessoa não tem aquela informação, então a leitura dela é superficial. Quando eu pego uma questão que eu vejo uma nomenclatura, a minha leitura já é muito mais aprofundada do que vocês, porque eu já sei o que o cara vai fazer. Se ele fala, por exemplo, em vencimento, eu sei que quem pensa em vencimento é a base do servidor público efetivo. Isso é servidor público efetivo quem atua na administração pública direta, autárquica ou fundacional. Então, uma palavrinha muda todo o jogo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui.
ramos do direito. Então, olha só. A gente, para chegar lá na organização da administração, temos que primeiramente descobrir como é que funciona isso daqui. Eu vou ter dois polos aqui, o direito público, tá? E também o direito privado. Eu tenho que saber as características desses grupos aqui antes de avançar para a organização da administração pública. Direito público e direito privado é a mesma coisa? Não. Vão levar principalmente fundamentações dadas pela Constituição Federal de forma diferente. Esse cara aqui, ele é regido pelo artigo 5º, né, de lá da CF. O direito público, ele começa a ser regido aqui, ó, a partir do artigo 37, né, da nossa CF, a base dele, né? Tanto é verdade que aqui está lá da administração pública, que você vai ver comigo e também com o professor Amorim, beleza? Então, olha só, eu não vou me aprofundar, claro, né, nos tópicos constitucionais que o professor Amorim vai se aprofundar contigo, mas ambos, o direito administrativo e o direito constitucional, eles falam de uma figura chamado Estado. Então, o Estado, ele é muito presente no direito administrativo e no direito constitucional. E o direito administrativo, ele não é codificado, como eu vou te mostrar aqui. Então, olha só, vou colocar algumas características e vou explicar todas essas características para vocês aqui. Vamos primeiramente pegar aqui as características do direito privado. O direito privado, ele tem como característica isso daqui, ó, uma relação horizontal. É uma relação baseada na igualdade. E aqui tu vai ter, por exemplo, o direito civil como agente, o direito empresarial, tu vai ter o direito comercial. Então, olha só, é uma relação que se dá entre indivíduos. Digamos que o Tiago esteja vindo para cá. Então, olha só, o Tiago e a Daiane. O Tiago e a Daiane estão vindo para cá estudar, ambos de carro, e simplesmente um acidente acontece. No direito, isso daqui gera um conflito, e o conflito ele é chamado de lide. Tá? Lide significa conflito. E os conflitos jurídicos, né, eles são divididos como em material e formal. Então, olha só. Material, isso daqui, ó, é o plano da matéria, onde a gente vive. Formal, entenda como norma, entenda como a lei. Então, olha só. Que lide material? Olha, amassou aqui o meu carro e amassou aqui. Isso é o material. Então, olha só. Digamos que o Tiago, ele comece a acusar aqui a Daiane. Ei, Daiane, pô, tu não tá vendo aqui que a preferencial é minha? Ela fala, tu é que tá cego, cara. Simplesmente aqui eu tô na minha mão. O mesmo direito que a Daiane tem, garantido aqui no artigo 5º, o Tiago vai ter também o mesmo direito e o mesmo dever. Essa lide vai ser levada aqui, ó, para esse cara chamado juiz. É ele que vai decidir. O professor me deu outro exemplo. Minha avó adora. Caso de família, né? Márcia Goldschmidt. Quem nunca viu aí no SBT? Eu sei que tu via. Aquela cagada pau torando lá, comendo, gente discutindo. Minha avó adora, velho, confusão. Então, olha só. Ei, preste atenção. Ali é uma discussão entre casais. Tu leva lá pro direito civil. Olha, porque aquele carro, a parcela era 1.500, eu inteirava R$50 todo mês. O carro é meu. Ô, pobreza, né? Preste atenção. Um indivíduo versus outro indivíduo. Direito privado. O direito público não é assim. O direito público, ele já traz uma relação não horizontal, e sim vertical. Ele não tem a igualdade como relação, ele tem a desigualdade. Então aqui, ó, preste atenção. Aqui eu vou ter simplesmente outros ramos do direito, como o melhor direito do mundo, o direito administrativo, o direito depois constitucional, o direito penal,
o direito processual penal e por aí vai. Por quê? Porque aqui já surge esse cara chamado Estado, beleza? Então, olha só. O Estado está em relação ao indivíduo numa posição de superioridade. Então, veja bem aqui que a relação, o gráfico é outro. Aqui, ó, eu tenho essa relação, né? Horizontal, aqui eu tenho vertical. Então, dessa relação vertical e desigual surge isso daqui, ó, o chamado regime jurídico administrativo, que você vai conhecer como supremacia do interesse público sobre o privado e também indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Isso daí vai receber tanto essa nomenclatura, tu pode digitar no Q-Concurso, no TEC, regime jurídico administrativo, vai aparecer supremacia e indisponibilidade, como isso daqui também é considerado princípio implícito, tá? Implícito da administração pública. Então, tu pode encontrar nos dois temas isso daqui. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade são chamados de supraprincípios da administração pública. Então, veja bem. Outro tema importante que tu tem que saber é os elementos que compõem o Estado. O Estado ele é composto por 3 elementos. Povo, território e o governo soberano. Mas o que é povo? Não, o povo é o componente humano. Se não tiver pessoas, eu não tenho aí território. E o que é território? A área territorial do Estado? Então vamos supor que isso daqui seja o Brasil. Povo é o componente humano que está aqui dentro. Não. Tu vai estudar lá no direito penal com outro professor, acho que é o James. Tu vai estudar a teoria da territorialidade e extraterritorialidade, condicionada e incondicionada. Aí tu não sabe o que é território, tu não vai entender essa teoria. Nem adianta. Olha só. Tem uma teoria que fala, né, que tudo que ocorrer até 12 milhas náuticas, ou 22 quilômetros aqui, ó, dessa costa, ainda é território brasileiro. E o que é território, então? Território é isso daqui, ó, é o nosso solo, é o nosso subsolo, é o nosso mar, né, e o nosso ar. Isso que é território. Solo, subsolo, ar e mar. Ocorreu aqui até 12 milhas náuticas, ainda é território brasileiro. Então, aplica-se a lei brasileira. Então, olha só. Eu tenho que entender o que é supremacia e o que é indisponibilidade. Supremacia são os poderes especiais que o Estado vai ter em relação ao indivíduo. E poderes você vai chamar também, ó, de privilégios ou prerrogativas. Ok? Eu nem preciso encontrar a palavra poderes numa questão. Se ele se referiu a privilégios ou prerrogativas, vai significar a mesma coisa. Entenda, eu falei que a diferença entre quem acerta e quem erra é só informação. Então eu vou te municiar, eu vou te dar muita informação. Cabe a você decorar essas informações e treinar. Indisponibilidade do interesse público sobre o privado são os deveres. O Estado não tem apenas poderes, ele também vai ter deveres, mas pode aparecer algumas palavrinhas aqui para ti. Limites, ou ainda impedimentos, ou ainda restrições, ou ainda sujeições. Então, novamente falando,
O direito administrativo, ele compõe o direito público. Ele faz parte do direito público. O direito público é uma relação vertical, desigual. Por quê? Porque o Estado está em uma posição de superioridade em relação ao indivíduo. Dessa relação vertical e desigual surge o regime jurídico administrativo. Supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade. Vamos lá agora entender melhor o que é a supremacia. Digamos que o Caio está bem aqui. O Caio passou na PM e fez o quê? Empréstimo. Né, Caio? Com certeza. E comprou um lindo terreno e uma casa, né? Só que no terreno onde ele comprou, atrás residem outras pessoas. E essas pessoas aqui, para chegarem no seu habitat, né, elas precisam passar por dentro do território ali adquirido pelo Caio. Então essas pessoas, imaginem, o artigo 6º da Constituição Federal, ele garante aqui uma série de direitos, né? É chamado de prestações negativas do Estado, prestações positivas do Estado. O que são prestações positivas e negativas? Positivas, o Estado tem que intervir. Negativas, o Estado não tem que intervir. Então, aqui no artigo 5º, o Estado não tem que intervir. São chamadas de prestações negativas. Onde é que ele não tem que intervir? Alguns direitos. Ele não pode. Me dá um exemplo de um direito que ele não pode se meter. A tua religião, é garantido aqui, ó. Ele não pode, porque o Estado é laico aqui no Brasil. Cada um pode professar qualquer fé ou nenhuma, tem que ser respeitado. E agora aqui ele tem que se meter. Vocês já estudaram lá com a Amorim? O Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue preso? Educação, moradia, lazer, né, saúde, são direitos onde o Estado tem que garantir. E esses caras aqui, como cidadãos, a Constituição Federal diz que o Estado tem que intervir. Então, um belo dia, lá nessa propriedade, chega um cara chamado Estado. Fala, Caio, beleza? Olha só, Caio, aquela comunidade que mora atrás da sua residência, elas têm crianças lá. Então, eu vou precisar abrir uma via pública aqui por dentro da sua propriedade para levar simplesmente, olha, transporte para essa galera aqui. Porque tem criança, tem que garantir a educação delas, beleza? E outro, eu vou colocar água encanada aqui, ó. Vou fazer saneamento básico. Vou levar água potável aqui para essa comunidade. Eu vou instalar aqui também, ó, uma rede de energia elétrica, que estão sem energia. Aí o que o Caio fala? Estado alto lá. Eu estudei lá no Potencial com a Amorim, eu conheço o artigo 5º. Eu tenho direito à propriedade. Tu tá ficando doido? Tu quer invadir minha propriedade? E outra, ele me falou que a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o quê? Consentimento do morador, ordem judicial, sem estar em flagrante desastre para prestar socorro. Então não te faz de doido. Se tem que entrar aqui, o pau vai comer. Aí o que o Estado fala? Ei, cara, relaxa. Simplesmente aqui, eu sei que tu estudou com a Amorim, o direito à propriedade, mas ele também te falou que isso daqui não é um direito absoluto. Assim como você tem o direito à propriedade, eu, enquanto Estado, eu posso o quê? Te desapropriar. Em qual situação? Em caso de necessidade, né? Utilidade pública, interesse social, garantida indenização justa e prévia, ela é em PIX, né? Beleza? Então, se a única forma do Estado garantir esses benefícios for passando por cima dessa propriedade, ele vai passar? Ele vai passar. Supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o que aconteceu? Tu achas que ali, onde hoje é o Portal da Amazônia, não tinha gente pra cacete morando naquela comunidade? Mas para construir aquela obra, o Estado não, olha, mandou a galera rasgada ali? Sim ou não? Sim, claro que sim. Não sei como é o conjunto do base onde. Se tem obra pública ali, tinha residências, se for essencial para aquela obra, não tem dessa. Vou te dar outro exemplo aqui, o que ocorreu na pandemia. Lockdown. Tu vais aprender comigo que o lockdown é uma espécie de decreto normativo. Só usa decreto normativo quem é chefe do Poder Executivo. Então, quando o governador decreta isso daqui, ele vem restringir temporariamente um direito dos cidadãos. Qual é o direito?
A sua liberdade de locomoção, né? O direito de ir e vir. E eu sempre explico que o direito de ir e vir, ele comporta alguns verbos, tá? Ir, vir, ficar, estar e permanecer. Então, quando a polícia te parar e falar assim, bora, Caio, circulando, circulando, circulando. O que é que tu fala, Caio? Epa, alto lá, o direito de ir e vir comporta alguns verbos. Ir, vir, ficar, estar e permanecer. Circular não tá aí. Aí tu aguarda, Caio. Tu aguarda, tá, a resposta. Beleza? Então, olha só. O Estado temporariamente restringiu esse direito. O direito, né, ele não foi suprimido. Ele continua lá, ele só foi restringido temporariamente para evitar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e ter como resultado aqui a diminuição, né, da proliferação aí do coronavírus. Supremacia do interesse público sobre o privado. Alguma dúvida aí sobre supremacia? Não? Beleza. Decora todas essas palavrinhas. É o meu desenho, isso é só um desenho, o que importa é a explicação. Olha só. Eu vou fazer agora outra abordagem aqui sobre disponibilidade do interesse público. Então, olha só, o Estado não tem apenas poderes, ele também tem limites, impedimentos, restrições. Então, aqui no nosso estado do Pará, nós teremos, no ano de 2025, a COP30, né? E estão sendo tentando sanar alguns problemas relativos à hospedagem. Então, muitos prédios que estão aqui vão ser revitalizados, até porque em um ano e meio, 2 anos, não tem como se levantar aí, né, várias unidades. Então vão ser feitas várias estratégias aí, né, para tentar sanar isso daqui. Porque 137 países estarão aqui, né? Então vai afiando aí o teu inglês lá pelo YouTube, né? Igual eu estou fazendo. É isso, meu irmão. Os gringos estão chegando. Hi, how are you, né? Tu vai ter que te comunicar, cara, né? Beleza? E vamos saber se após esse concurso já não vai se, né, tornar um polo turístico aqui em Belém, né? E aí vem a língua estrangeira, né? O brasileiro mal fala o português, vão colocar lá língua inglesa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aí olha só. Digamos que aqui esse indivíduo que está de vermelho, um prefeito da cidade, tenta se desfazer de um prédio público chamado aqui Palacete Pinho. Alguém conhece o Palacete Pinho? Música Mosaico de Ravenna. Não conhece? Que vergonha, senhores, né? Um monumento histórico aqui da nossa cidade. Fica lá na Cidade Velha, Palacete Pinho, Ciclo Áureo da Borracha. Digamos que ele tente se desfazer desse monumento, leiloar. Saiba que ele não pode, porque esse cidadão aqui, ele não é o dono da coisa pública. Ele apenas gerencia. Então, em disponibilidade, esse cara, ele é ele gerencia, ele administra a coisa pública, ele toma conta, ele é um gerente temporariamente, até outro gestor aparecer. Ah, mas ele está leiloando. Então, eu, enquanto cidadão, de acordo com o artigo 5º, lá no inciso de número 57, eu posso impedir isso. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular contra ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, ou à moralidade administrativa ou ao meio ambiente, ficando isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada a má-fé. Vai começar a ler, viu, filho? Tá faltando leitura. Artigo 5º tem que estar decorado já para ti. Artigo 5º, artigo 6º, tudo isso. É leitura, meu. Então, olha só. Isso é remédio constitucional. Eu posso impedir isso daqui. Eu só não fico isento do ônus da sucumbência se eu for comprovada a má-fé. Aí eu vou ter que pagar os honorários advocatícios que o Estado paga para os defensores públicos e ainda posso ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente. Beleza? Indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Quem puder e quiser, bate uma foto que eu vou ensinar outras coisas agora. A gente vai partir para outro tópico. Eu peço para bater foto, que é para você obrigatoriamente depois olhar para sua foto de novo na sua casa e passar limpo.
E aí você vai entrar em contato novamente com aquela informação. Então, obrigatoriamente, tu já está revisando. Oi? Ver o vídeo de novo? Se quiser ver 1 milhão de vezes. Só que tem pessoas que aprendem assim, né? Visualmente. Outras, né, são sinestésicas, tem que escrever. Outras são auditivas. Descubra qual é a sua principal fonte. Eu utilizo todas. Só não uso um sentido, o paladar, né? Não dá para comer informação. Mas eu uso todos os meus sentidos. É sério, quando eu estou em casa estudando, se tu tá olhando para a apostila, tu já tá aprendendo visualmente. Mas eu leio em voz alta quando eu estou estudando. Eu fico falando sozinho lá em casa. Olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É assim que eu estudo. E depois, eu tenho meu quadro, né? Eu vou pro meu quadro e faço o meu resumo. Eu sou sinestésico, eu tenho que escrever. Se eu não escrever, eu não aprendo. E aí, depois, eu pego meu celular e gravo uma dica. Artigo X, papapá, papapá, e pronto. Dica guardada. Eu vou guardando várias dicas e em um momento assim do dia eu coloco para tocar todas as minhas dicas. Principalmente antes de dormir, quando eu quero memorizar mais aquela informação. Então eu utilizei quatro mecanismos aqui para memorização. Descobre qual é o seu e vai. Antigamente eu pegava uma lei, né? Aí, a lei tem 50 artigos. Quando eu acabava de ler os 50 artigos, eu fazia assim. Então, para eu decorar aquela lei, chegava aqui, ó. Porque era a primeira vez. Com o tempo, agora eu pego uma lei e faço isso daqui, ó. No máximo já decorei. Que eu aprendi a estudar. Fazendo a mesma coisa durante 8 anos, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, dia santo, tu aprende alguma coisa. Então eu descobri que todas as legislações administrativas ela têm ponto em comum. Eu comecei a verificar esses pontos em comum e particionar aqui. E é por isso que a gente acerta muita questão. Eu vou acertar de novo o que vem na PM. Vocês ouviram o que veio na prova da CESPA? Os comentários aqui? Eu acertei todas, pô. Não sei se eu tenho... Olha, escuta aí. Escuta aí. Tudo que caiu na prova, gente do céu, eu não tô acreditando, é sério. Eu me expoquei com esse áudio. Olha, tudo que os professores falaram ontem na Isso foi relativo à CESPA, tá? Tudo, tu não tem noção, caiu tudo de um pouco que eles falaram, legislação do Fabrício. Caraca, ele fechou a prova praticamente. Meu Deus, eu não tô conseguindo Não só eu, tá? acreditar nisso. Eu espero Mas... que tenha acertado tudo, porque realmente tinha algumas coisas lá que estavam um pouco estranhas, né? Mas sim, dentro daquilo que ele falou. E meu pai do céu, eu tô aqui chegando todos nós, não tem noção. Jamerson, meu Deus do céu, olha. Ei, isso daqui não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, velho, tá? Porque já pensou? É porque assim, por que tu acerta, Fabrício? Eu tenho uma bola de cristal que me conta tudo. Ela fala, ei, fala pros zeradinhos que vai cair isso aqui. Aí eu venho e coloco no quadro. Aí o professor Saed acertou o tema da redação. O Herbert acertou as questões que vinha. Eu, o Amorim. Isso é um trabalho de equipe, mas cada um se garante no que está falando. E aí quem brilha é o quê? É a equipe, é o curso, são os alunos, entendeu? Só faz a tua parte, zerado. Estuda, porque informação tu vai ter. Oi? Churrasco, quando tu passar, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Passei na prova objetiva, eu comemoro? Não. Passei no exame médico, eu comemoro? Não. Passei no TAF, eu comemoro? Não. Passei, já estou matriculado no curso, comemoro? Não. Formei, eu comemoro? Não. Tu só és estável depois de 10 anos. Depois de 10 anos tu comemora. Não, meu filho, não comemora. Merdas acontecem. Eu sou prova viva. Fui comemorar antes do tempo lá para oficial. Olha eu e Jameson aqui ralando, estudando de novo, né? Não comemora não ainda.
Zerado quer festa, né, moleque? Não comemora. Se mantém resiliente. Se mantém resiliente. Fica na tua. Nada mudou. Tu ainda tá nas outras etapas. Vai por mim. Eu fiz todas as etapas e vi gente pra cacete caindo, tá? Então passei, beleza. Fica feliz, mas te mantém firme e volta a estudar. Por quê? Porque outras oportunidades vão aparecer também. Tu não pode parar de estudar. Independentemente se tu entrar, né? Quando tu entrar, não para de estudar. Olha, teve aluno que fez isso no último concurso. Presta atenção aí, zerado. No último concurso, veio primeiramente Polícia Militar daqui do Pará. Saiu a Polícia Militar, teve alunos que passaram e eu falei, continue estudando. Vem aí outros concursos que você vai poder aproveitar, como a Polícia Militar do Ceará e a Polícia Penal daqui. Os que me ouviram, né, e quiseram, né, e tiveram condições, foram lá para o Ceará, passaram no Ceará e passaram na Polícia Penal aqui. O cara tinha 3 concursos aprovados, ele poderia optar para onde ele queria ir. Teve uns que não fizeram isso. Não, Fabrício, eu vou me concentrar só nas outras etapas. Alguns, infelizmente, deu merda e caiu durante uma etapa. Aí, olha só, não conseguiu tempo hábil suficiente para estudar para o Ceará, ficou abalado psicologicamente e também perdeu a Polícia Penal e está voltando a estudar agora de novo. E isso, aqueles que conseguiram, que ainda têm idade, tá? Porque tem uns que não têm mais idade. E aí vão ter que se especializar para fazer um concurso, né, que tem aí, como exemplo, Polícia Civil, que a concorrência é muito maior e o nível é muito mais técnico, ou então mudar de área, ir para uma área administrativa que ainda mantenha nível médio para pegar alguma coisa. Mas perdeu uma grande oportunidade. Então, fiz a prova, nada mudou. Te mantém resiliente, fica na tua, né, não fala para ninguém, porque quando tu fala para os outros, só cria, olha, peso para ti. Por que que eu consegui passar no meu primeiro concurso? Eu falo assim porque eu não contei para ninguém e eu não tinha pretensão. Eu não fui com aquele peso que muitos de vocês colocam nas costas. Primeira coisa que né, o aluno vem pro potencial, ele já, ele vem logo e fala para alguém, olha, eu tô estudando para polícia. Ele fala para alguém da rua dele, o que é pior, que só é fofoqueiro. Ei, tô estudando para polícia. O teu vizinho lá, ele pode até não querer o teu mal, mas ele não quer te ver, olha, ganhando mais do que ele, chegando num carro melhor do que ele, né, tendo uma casa maior do que ele. Sabe o que ele vai falar? Ele fala para alguém que fala para alguém. Ei, olha, fulano de tal, tu tá estudando para a polícia. Ele fala, já passou na polícia. Aí chega lá em alguém que é algum meliante do teu bairro, ele fala assim, ó, fulano de tal é polícia. Então tu estava estudando, tu já virou e para outros tu és. E para tua família, quando tu fala que no dia da prova, tá todo mundo, já acordaram cedíssimo, o teu café tá todo lá, a tua mãe e tua avó, vai com Deus, meu filho. Tua prova, porra, tu não te saiu tão bem. Aí quando tu chega na prova, tá todo mundo já lá aguardando. Para te fazer a pergunta que eu odeio, todo concurseiro odeia. E aí? Como é que foi a prova? Passamos? Ele nem fala, você passou, ele fala, passamos. Porque tu já vai ter que dar uma parte da tua grana para eles. Toda a despesa que a tua família, né, teve contigo vai passar para ti agora, tá? Olha só, poderes do Estado, galera. Então, resiliência, né? Vamos trabalhar em segredo. No Exército eu aprendi uma coisa, assim, ó. Quando tu entra na mata, se tu faz um barulho, tu entrega a tua posição. Então, na mata, fechada, de dia ou de noite, é pianinho, para ouvir mais e falar menos. Não é, Cadete? Fez barulho, opa, eu sei de onde está vindo o barulho. Agora, se eu tô calado, eu ouço todos os barulhos. Eu sei de onde está vindo tudo. Eu sei a posição de todo mundo, mas ninguém sabe a minha posição. Então, veja tudo, mas não entregue a sua posição. Ouça mais, beleza?
Então, olha só. Poderes do Estado. Nós temos aqui... Esses poderes, gente, são chamados de poderes estruturais, tá? Por quê, pessoal? Porque vocês vão aprender também um tema que é importante, que são os poderes instrumentais do Estado. São aqueles que são utilizados como uma ferramenta para o Estado atingir a sua finalidade, o seu objetivo, que é o poder de polícia, o poder disciplinar, o poder hierárquico. Esses poderes a gente vai chegar lá também. E é muito importante porque veio também nos últimos concursos questão de poderes, tá? Veio para oficial, para praça. Mas a gente tem que começar com a base. Poderes que são base do Estado são esses daqui, ó. Eu tenho o poder executivo, o legislativo, né? E o judiciário também. Então, olha só, gente. Esses caras aqui, eles têm uma importância muito grande, né? A gente primeiramente entende aqui como é que eles funcionam e depois avança. E eles são importantes para que vocês aprendam também outro tema aqui, que são os sistemas do direito. E vai ser muito importante para quando você lá na frente for estudar a responsabilidade civil do Estado. Então, olha só, eu vou ter aqui a chamada função típica e também função atípica. Então, função típica ele foi criado para quê? Com qual objetivo? Qual finalidade? A função típica do Poder Executivo é essa daqui, ó, administrar. A função típica do Poder Legislativo é fiscalizar. A função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional, ou seja, julgar. Atipicamente significa dizer que cada poder pode entrar um pouquinho na função do outro. E aqui, isso daqui, entendendo isso daqui, é a base para quem vai fazer aí para oficial, estudar controle da administração pública, porque lá eu vou ter o controle administrativo, o controle legislativo ou parlamentar, direto ou indireto, e o controle judiciário. Da prova da Polícia Civil veio um controle legislativo ou parlamentar indireto. Então, olha só. Aí eu tenho aqui, se o executivo administra, excepcionalmente, ele vai poder fiscalizar e também julgar. Fabrício, como é que o Poder Executivo julga, por exemplo? PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. Então, PAD aqui é uma forma aqui do Executivo julgar. Legislativo, então olha só, ele que fiscaliza, excepcionalmente ele vai poder também administrar e também julgar, né? E o judiciário que julga, excepcionalmente, né, atipicamente, ele vai poder administrar e também fiscalizar. Então, olha só, uma pergunta que a Banca Sebrae pode fazer. Existe exclusividade nos poderes em suas funções, sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha só, o executivo que administra, olha só. Então não existe essa exclusividade, porque os outros poderes, atipicamente, eles podem administrar também. Não existe exclusividade aqui, beleza? Então olha só, o que eu tenho que entender? Se alguém estivesse excedendo, quem é que vai fazer a sua fiscalização nesses poderes? Quem é que fiscaliza esses poderes? Vamos lá, não tenham medo. Quem? Quem é que fiscaliza esses poderes? Legislativo? Alguém acha outra coisa? São eles mesmos, tá? Eles mesmos que se fiscalizam. Olha que bacana, né? Então, olha só. Quem é que fiscaliza o executivo? É o legislativo e o judiciário. Quem é que fiscaliza o legislativo? É o executivo e o judiciário.
Quem é que fiscaliza o judiciário? É o executivo e o legislativo. Isso se chama, olha aqui, sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Como é a nomenclatura em inglês? Bora, fala aí. Treina logo. Pensa na COP30. Os gringos chegando aqui. Tu tem... Como, rapaz? Tá aí, ó. Check and balance. Olha só, dependendo da tua prova, vem essas nomenclaturas mesmo, tá? Prova para delegado de polícia, tudo vem assim já, né, o mais técnico possível. Então, check and balance. Sistema de freios e contrapeso. O que significa isso? Esse sistema ele prevê a interferência legítima de um poder sobre o outro. Então, se o executivo estiver já cometendo algum excesso, o legislativo e o judiciário entram em ação e impedem que esse excesso continue, se perdure, beleza? Isso é legal. É a primeira forma de controle externo que surge. Todas as formas de controle externo, elas devem ser previstas pela Constituição Federal. Mas eu não vou me aprofundar em controle porque não cai para ti, só cai para oficial isso daqui. Mas olha só, entendendo isso dali, eu venho para cá, sistemas. Eu tenho dois sistemas importantes. O sistema francês e o sistema inglês. Então vamos entender como é que funciona isso aqui, tá? O sistema francês, ele tem algumas características muito importantes. Primeira dela, gente, ele é chamado de dualidade de jurisdição. Então, dois, né? Significa que aqui, ó, nesse sistema, eu tenho um tribunal administrativo e eu tenho também um tribunal judicial. E desse sistema, o que é muito importante é isso daqui, ó. Ele é chamado de contencioso administrativo. Então, preste atenção aqui rapidamente. Quem é que tem a função típica de administrar? Qual é o poder? Poder executivo. Então, os países que adotaram esse sistema, todos aqueles que atuam dentro da esfera executiva, eles são julgados pelo tribunal administrativo. No Brasil não é assim. Olha só, muito importante você saber que o Brasil adotou o sistema inglês. Então, no sistema inglês eu também tenho algumas características. Ele é chamado de jurisdição una. O que é una? Se eu moro no una, não é isso. Única ou uma, tá bom? Eu tenho somente uma jurisdição. Aqui no Brasil, ó, eu tenho tribunal judiciário. Portanto, olha só, ele é chamado de não contencioso. Não contencioso administrativo. Eu vou te ensinar isso daqui com muita facilidade. No Brasil, preste atenção. Bem aqui no topo da pirâmide está o STF. É ele que é o guardião da Constituição Federal. E está escrito assim, ó, ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Significa dizer que, no Brasil, você só vai ser considerado culpado quando chegar aqui no STF e ele te disser, você é culpado em uma matéria penal, por exemplo. Mas eu posso citar também aqui, ó, a súmula de número 473 do STF. No finalzinho dessa súmula, tudo que eu colocar no quadro, vá buscar essa informação. A própria administração pública pode anular seus próprios atos quando evade de vício que os torne ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos de apreciação judicial. Ressalvados
em todos os casos, a apreciação judicial. Todas as matérias podem ser revistas pelo Poder Judiciário, porque a palavra final no nosso ordenamento jurídico é do Poder Judiciário. Então, olha só, o Tiago está bem aqui nesse momento, né? Do lado de fora, almejando conquistar o seu cargo. E a regra consta bem aqui, ó, no artigo de número 37, inciso de número 2. Ele tem que prestar concurso de provas ou provas e títulos para entrar bem aqui, ó, na administração pública, especificamente na administração pública direta, né, que é composta aqui pelo nosso MUD. E ele quer entrar bem aqui, ó, na administração pública direta no estado do Pará, no órgão chamado PM. Então, o cargo que ele almeja está bem aqui. Então, preste atenção. Tiago presta o concurso público no ano de 2023, né? E ele simplesmente almeja e alcança o seu cargo. Amém, Tiago? Amém. Só que no primeiro ano, Tiago responde um PAD. Calma, Tiago. No primeiro ano... Não. Calma, Tiago. Olha só, Tiago respondeu um PAD e pegou uma bicuda da administração pública. E perdeu seu cargo público. E aí, olha só, Tiago é brasileiro. Ele saiu através de um PAD, processo administrativo. Calma, zerado, que é para te entender. Só ouve, pratica ouvidoria. Olha só, ele saiu através de um processo administrativo. Pelo sistema inglês, isso daqui não é o fim para ele. Entendeu, Tiago? Não é o fim. Aí o que acontece? Ele vai recorrer aqui, ó, para outra esfera, a esfera judiciária. E digamos que essa saída administrativamente dele aqui, ó, simplesmente ele tem o seu pedido venceu. Ele provocou a justiça através de um mandado de segurança para proteger o seu direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus habeas data, é pago, precisa de advogado, ele tem 120 dias, ele entrou aqui e ele teve seu pedido deferido. A administração pública obriga, o Poder Judiciário obriga então a administração pública a simplesmente reintegrá-lo, que é a forma de retorno do servidor público exonerado demitido. Isso tu vai aprender lá em agentes públicos. Então, olha só, a esfera judiciária ela é superior à esfera administrativa. Isso é o sistema inglês. Entendeu, Tiago? Tu viste, tu saiu, mas eu te coloquei de novo no teu cargo, beleza? É, papai, recebe tua remuneração, todos os retroativos. Tu vai me encontrar, não sei quando, mas vocês vão me encontrar lá na frente, porque isso daqui é a minha situação. E a de muitos. Já pensou, Tiago? Eu e tu servindo junto? Bacana, né, Tiago? Já, bora? Posso apagar aqui? Tá, bate uma foto aí. Isso daqui, ó. Então, eu tô te dando a base para facilitar o entendimento lá na frente. Se eu não tenho uma boa base, se eu já pego o carro andando, fica mais difícil, tá? Ok? Quando evado de vício que os torna ilegais porque dele não se originam direitos ou revogado por motivo de conveniência e oportunidade. É o que eu estava te falando. Sim, é o exemplo. Aí tu vai ver que misturar autotutela, mas também outro princípio, sindicabilidade também. Não, porque o Poder Judiciário, ele não revoga, ele só analisa a lei. Não, porque é a administração. O Poder Judiciário ele não entra em revogação. Agora, se ferir a legalidade, ele pode se meter. Porém, todavia, entretanto, ele deve ser sempre provocado. A administração age de ofício. Ela vai poder anular, é o que diz aqui, ó. A própria administração pública ela pode anular seus próprios atos, quando é evado de vício que os torna ilegais. Mas eu vou te ensinar que não é só a administração pública que anula. Ela ou o Poder Judiciário. Só que se for a administração anulando, ela age com a autotutela. Se for o Poder Judiciário anulando, é outro princípio chamado sindicabilidade. Aí a súmula continua.
ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Ou revogá-los. Quando ele fala ou revogá-los, aqui é só administração pública. O Poder Judiciário não revoga. Mas olha só, quando é que o Poder Judiciário pode se meter no caso de revogação? A revogação é de acordo com a conveniência e oportunidade, mas a revogação ela se encontra limitada pela lei. Então, por exemplo, se o Poder Judiciário revogar, tirar uma matéria de circulação por conveniência e oportunidade, o que é a conveniência e oportunidade? É a análise do momento e a maneira de agir. Só que se ele ferir a legalidade, o Poder Judiciário, se provocado, pode se meter. Mas mais à frente eu falo sobre isso. Isso é um tema que vai envolver a aula de princípios e a aula também de atos administrativos, que é a última aula que vocês vão pegar. Até chegar lá, vocês vão ter vários degraus, né, para caminhar, beleza? É por isso que a maioria dos advogados não defendem uma causa e o cliente dele pega uma sentença. Aí a recursão joga para o STF. Vou logo colocar aqui também, quem eu coloco, mas como eu falei em PAD, olha só, súmula vinculante número 5. Pega logo essa. Em processo administrativo disciplinar não é obrigatória a presença de advogado, tá? Em processo administrativo. Não ofende a Constituição Federal a falta de advogado no processo administrativo disciplinar. No judicial, ele é obrigatório. Como foi a tua pergunta, Thiago? Em relação a, como eu falei para o senhor, o advogado está numa causa e o cliente dele pega uma circulada, uma sentença. Aí o que ele vai fazer? Ele vai recorrer para o STF. Não, o STF, ele não recorre para o STF, também não é assim. Existem vários caminhos, tá? Se ele está em primeira instância, ele recorre para outra instância. O STF é a última situação. Beleza? O meu caso já está lá no STF. Daqui a pouquinho, canetada, opa, milionário. É porque eu sou de 2016. Então já passou 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos. Não. Como é que funciona? Tu vai passar por curso de formação, mas depois tem outro processo, preterição de patente na Conju. Aí, em vez de, por exemplo, tu passar 4 anos, não. A promoção, ela tem 2 vezes na PM, em abril e setembro. Numa dessas, aí tu vai a segundo. Aí, primeiro, entendeu? Fala, cadete. Olha, não vou entrar em matéria política, tá? O cadete ele é político, mas o Amorim, ele é mais, né, indicado para falar sobre essa matéria, mas citando um pouco, foi errado. Por quê? Não poderia. Tecnicamente aqui, ó, ele é considerado inocente. Entendeu? Eu estou falando de lei. Ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, digamos aqui, ó, que você foi acusado, né, de matar alguém. Preste atenção, você foi condenado em primeira instância. Enquanto tu puder recorrer, tu não pode ser considerado culpado. Por quê? Tu pode receber uma sentença aqui, e mais acima essa sentença pode ser alterada. Então, enquanto couber recurso, é isso que é o princípio da presunção de inocência. Ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória aqui. Então, até esse cara decidir, eu sou considerado inocente. Beleza? Posso apagar? Sim? Vamos avançar agora para outro tema. É bacana, cara, vocês se interessarem por esses assuntos, porque facilita quando vocês enxergarem alguma relação em uma questão. Tem que ir atrás. O direito, ele não é para ser estático, né? Isso daqui é movimento, tá no teu dia a dia. Oi. Eu vou chegar aqui daqui a pouquinho. É a súmula vinculante número 5 do STF, tá? Eu vou te explicar o que é a súmula agora. Vou falar agora, já já. Oi? Não mistura as matérias, tá? A gente vai verificar. Eu vou te dar uma explicação do ponto de vista da lei.
Vamos lá. Olha só, galera. Eu tenho que entender alguns assuntos aqui, entender muito bem. Eu estou criando aqui, estou plantando as sementes ainda. Essa semente ela vai ter que ser regada, né, para poder crescer forte, né, e dar bons frutos. Então, pegue essa semente aqui e treine. Essa é a próxima aula, são sementes. Se você treinar essas informações, né, você vai construir uma base muito sólida. E eu te garanto que vai dar bons frutos. A gente vai gabaritar essas questões de direito administrativo. Mas cabe a você aí regar essas informações que tu está recebendo. Fonte, no direito tu tem 2 grupos. Então olha só, eu tenho o primeiro grupo chamado de primária. Se eu tenho a primária, logo eu tenho uma secundária. Então eu vou te ensinar a decorar isso aqui de uma forma prática. Eu tenho também primária ou direta. Se eu tenho uma direta, eu tenho uma indireta. E aí eu tenho também primária, direta ou formal. Se eu tenho formal, aqui eu vou ter informal não. Material. No direito, tu sempre vai ter esses 2 âmbitos. O plano formal e o plano material. Concurso formal de crimes. Concurso material de crimes, né? Então é fácil analisar outros direitos quando eu sei que a matéria é isso daqui, ó. Concurso material, aconteceu alguma coisa aqui no plano da matéria, em concurso, com 2 ou mais pessoas cometendo uma infração, né, com um liame subjetivo e não preciso de acordo prévio. Aí eu tenho aqui ainda, eu posso ir até o final desse quadro aqui se eu quiser, porque eu vou colocar mais uma aqui, eu tenho aí imediata, então aqui eu vou ter mediata. Aí eu posso colocar objetiva e subjetiva, e por aí eu vou. Então, é fácil analisar isso aqui. Fonte primária, direta, formal e imediata, em primeiro lugar, a lei. A lei é a principal e a maior de todas as fontes. Entenda que a Carta Magna, né, a CF, entra aqui também, beleza? Então, olha só, a CF ela não pode ser contrariada por nenhuma outra lei. Ela é a Carta Magna, beleza? Então, assim como, por exemplo, sobre as constituições, eu tenho a Constituição do Estado do Pará e a Constituição Federal. A Constituição Federal não pode ser alterada, não pode ser contrariada, beleza? E no mesmo patamar das leis, como é que funciona isso daqui, ó? Pede para o Amorim depois te explicar mais. Por que eu posso falar sobre isso daqui? Há 5 anos atrás, né, quando o potencial estava nascendo ainda, eu era um dos professores que o Jameson convidou para ministrar a aula aqui. Não era aqui não, tá? Era lá na casa dele, lá no Coqueiro. Era eu, né, o Jameson e o Bahia. Então, não tinha professor para tudo. O Jameson dava aula de mais 5 matérias. Ele pegava penal, processo penal, penal militar, processual penal militar e ainda pegava legislação institucional. O Bahia pegava história e geografia, eu acho que o Rodrigues pegava língua portuguesa e redação, e eu pegava direito administrativo, direito constitucional e direitos humanos. Com o tempo, dando aula de 3 matérias, isso daqui me ajudou muito a criar uma base sólida no direito administrativo. Por quê? Porque eu entendi que o direito administrativo ele tem uma base muito importante lá na Constituição Federal. E para te entender muitas das coisas que aparecem aqui nos textos administrativos, eu tenho que ir lá para a Constituição Federal. Mas com o tempo eu também aprendi o seguinte, que tu não pode... quem quer abraçar tudo, acaba não abraçando nada. Não tem como ser bom em tudo, tá? Então é por isso que de um tempo para cá eu me especializei só em uma disciplina, que é o direito administrativo. Se me chamarem, Fabrício, pega constitucional. Cara, hoje em dia eu nem faço questão, não quero, porque eu sei que tem outros professores muito competentes
né, e que podem suprir essa necessidade. Eu entendi que tu tem que ser especializado numa matéria, e eu fui somente por direito administrativo. E englobo direito administrativo e legislações administrativas, qualquer legislação administrativa. Então, olha só, como é que funciona? No topo da pirâmide eu tenho a Constituição Federal, eu tenho também as emendas constitucionais, e aqui eu tenho os tratados internacionais sobre direitos humanos. Esses caras aqui, né, eles foram aprovados também como emenda constitucional. Então, veja bem, emenda constitucional aqui. Um pouco mais abaixo aqui, ó, da própria CF, eu tenho também, ó, outros tratados internacionais sobre direitos humanos. Só que esses caras não foram aprovados como emenda constitucional, então é por isso que eles estão mais abaixo. E bem aqui eu tenho das leis, tá? Então olha só, o que está abaixo das leis eu chamo de infra, né? Infraconstitucional não, infralegal. E o que está acima das leis eu chamo de supra. Agora, tudo que está abaixo da CF eu chamo de infraconstitucional. Tá? Então é assim que funciona. E dentro do patamar das leis, ó, eu tenho muita coisa. Lei ordinária, lei delegada. Aqui tem força impositiva. O que está abaixo da lei não impõe nada, só recomenda. Isso daqui é um estudo da hierarquia das normas constitucionais chamado Pirâmide de Kelsen. Então, entendendo isso daqui, eu sei quem é que pode mais, quem é que pode menos. Por exemplo, no último concurso, eu não sei se cai nesse, porque está lá, Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Então, eu posso ter a Convenção Americana dos Direitos Humanos, eu posso ter a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. E aqui na CF, por exemplo, tu já viu lá que tem, a CF permite 2 tipos de prisão, né? Civil, por dívida, depositário infiel e pensão alimentícia. Só que o Brasil é signatário de um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, né? A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. E lá está escrito que, olha, prisão civil por dívida, ela só permite pensão alimentícia. Então, torna sem eficácia a do depositário infiel aqui. Então, entendendo isso daqui, eu começo a interpretar quem é que pode mais e quem é que pode menos. Então, olha só. No mesmo patamar das leis, e é assim, o que é que eu tenho que entender? Que lei, na verdade, faz parte disso daqui. Das normas. Normas, elas surgem de condutas não jurídicas, e as normas, elas se ramificam em regras e também em princípios. Então, uma lei é uma lei, um código, tá? É uma regra. É uma prescrição de uma conduta clara e objetiva. Ela está por escrito ali. Clara e objetivamente. Não jurídica, trata de valor. Eles surgem para orientar a interpretação e aplicação das regras. Por quê? A lei, muitas das vezes, não é clara, ela deixa brecha, então ela não supre todas as necessidades. É por isso que existem aqui, ó, as súmulas vinculantes. Preste atenção. Súmula vinculante. Isso daqui significa ato vinculado é obrigatório. Isso daqui tem a chamada eficácia erga omnes. Olha só, significa para todos. Então, vou te dar algumas súmulas vinculantes aqui, ó, já para começar a se familiarizar. Súmula vinculante número 5. Súmula vinculante número 13. Súmula vinculante número 15. Súmula vinculante número 5. A falta, né, de advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Número 13, ela vem tratar sobre um assunto que a gente vai estudar mais à frente, chamado nepotismo. Tá? Lá em agentes públicos a gente vai estudar isso daqui. Súmula vinculante número 15, ela fala sobre o concurso público. Por exemplo, os aprovados, respeitados os critérios de classificação, é eles que vão ter direito subjetivo à nomeação. Então isso daqui também é importante, a gente vai ver mais à frente, tá? Então, fonte primária direta, formal e imediata, somente as leis e as súmulas vinculantes.
Mas fontes secundárias, preste atenção, um juiz, um magistrado, ele pode fundamentar a sua decisão com base em uma fonte primária ou uma fonte secundária, e não está obrigado, beleza? Então, olha só, ele não está distrito, ou seja, obrigado, vinculado. Aí eu tenho aqui, ó, outras fontes tão importantes quanto. Vamos colocar aqui, ó, jurisprudência. Eu quero te ensinar a estudar de forma correta. Isso aqui te lembra o quê, ó? Lê aí. O que está escrito daqui para cá? Juris. Te lembra o quê? Fala o óbvio. Juiz. Juris não é próximo de juiz. Então isso daqui, ó. Judiciário não, estou falando, falo óbvio, não complica. Juris, lembra juris, né? Juris, juiz. Se tu tirar isso daqui, ó, lembra logo o juiz. O óbvio é isso. Então, olha só, isso daqui são decisões judiciais. Decisões judiciais. Então, preste atenção. Jurisprudência nada mais é do que, olha, súmulas, tá? Como as decisões judiciais são dadas? Através de súmulas. E por que que isso ocorre? Imagina, você está em uma instância aqui, ó. Aí uma situação, a mesma situação ocorre no estado do Pará, no estado da Bahia, no estado de Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí todo mundo recorrendo lá para o STF sobre aquela matéria. Então os magistrados estudam aquela matéria e dão um posicionamento com eficácia erga omnes. Ou seja, ei, acontecendo essa situação, nós já decidimos o que tem que fazer. Isso é uma decisão judicial. Beleza? Só que para estar aqui em cima tem que estar com essa palavra. Então uma súmula vinculante é uma jurisprudência. Mas eu quero que tu saiba que se aparecer jurisprudência, essa palavra está aqui embaixo. Se aparecer só súmula, essa palavra está aqui embaixo. É isso que tu tem que decorar, como está aqui. Mas isso daqui é uma decisão judicial. Então vocês vão estudar várias jurisprudências e também julgados comigo. Por exemplo, recurso extraordinário 662405 do STF, fraude em concurso público. Recurso extraordinário 633782. A gente vai falar sobre delegação do poder de polícia. A gente vai falar sobre fuga de presos de unidade prisional. Então, eu tenho que entender o que é que eu vou estudar. O que é uma jurisprudência, o que é um julgado. Outra situação. Deixa eu colocar mais para cá, para baixo, para não... mas daí tá só uma parte, não tá completa. É zerado, mas não vai te aprofundar nisso daí. Isso daqui, preste atenção. Isso daqui é só para explicar como é que funciona a hierarquia. Mas aqui tem muita coisa, eu não escrevi, por exemplo. Aqui tem lei ordinária, lei delegada, lei complementar, decreto autônomo, resoluções. Aí para cá para baixo eu tenho portarias. Tu não vai aprender isso aqui comigo. Isso daí é uma matéria, né, que é de direito constitucional. Não estuda isso. Eu estou colocando porque eu estou querendo exemplificar, esclarecer algumas coisas. Não é para você se aprofundar nisso. Não coloca na tua cabeça aquilo que você não vai usar. Tu já tem coisa pra cacete para estudar. Beleza? Igualmente, por exemplo, ontem um aluno veio comigo com vadimeco. Professor, o que é que o senhor acha desse vadimeco? Não era um vadimeco. Era um livro, na verdade, grandona, da Maria Silva Zanella de Pietro. Aí eu falei, o que é que tu acha? Eu falei, guarde na sua gaveta. Porque tu não vai, tu é doido, tu tem menos de 3 meses para estudar e tu vai pegar um livro gigante para ler uma porrada de coisa que somente talvez numa faculdade tu vai estudar. Concurso público é pegar, olha, a informação de forma objetiva, direta e certeira para acertar a questão. Depois, se tu quiser fazer um curso de direito, tá tranquilo, mas agora o melhor material é uma apostila. Aprende, decora aquela informação e treina, resolve questão. Não coloque na cabeça de vocês informação que não vai ser útil para o teu concurso, beleza? Então, cuidado. E eu falo, né, se tem alguém aqui ó, com mochila e tá cheio de vadimeco, nem me mostre, beleza? Por quê? Porque eu já vou puxar a orelha. Você tem que ser objetivo, tu tens pouco tempo. A gente tem pouco mais de 2 meses aí para aprender algumas informações, beleza? Então, isso daqui ó, é só para exemplificar como é que funciona a hierarquia das normas. Então, olha só, doutrina. Vou fazer a mesma pergunta aqui para ti. Olha só, se eu separar isso daqui, te lembra o quê? Doutor, né? Lembra justamente isso, doutor. Então, olha só. Eu posso formar outras palavras. Doutor, doutorado, né? Doutorando. Então, doutrina
são os pesquisadores, né? Os estudiosos do direito. E olha só, tu achas que para ter um doutorado é fácil? Cara, você tem que formar, né? Tirar o teu nível superior, aí depois tu faz uma pós, aí depois tu faz um mestrado, aí depois tu tira o teu doutorado, aí depois o pós-doutorado, aí tu já tá com 70 anos. Então, olha só, é uma vida se dedicando ao estudo, né, a uma matéria. Então, eles são levados em conta. Prova de praça feminina. Caiu a doutrina do professor Eli Lopes Meireles. O que é revogação? Aí o aluno só memoriza. Oportunidade. Não, aluno. Não é. Revogação é a supressão do ato legítimo e eficaz, por motivo de conveniência e oportunidade. De acordo com o doutrinador Eli Lopes Meireles. Eu tenho que estudar doutrina. Então, olha só, para a tua prova, Banca Sebrasp, tu tem que ir com isso daqui, ó. O fundamento constitucional, tu tem que ir com o conhecimento de jurisprudência, tu tem que ir com o conhecimento de doutrina e também com o conhecimento legal. É assim que a gente vai gabaritar. É assim que eu ensino desde o início na minha aula, é aprendendo súmula, a doutrina, a jurisprudência e os fundamentos constitucionais. Uma pergunta que eu odeio quando algum aluno faz: letra da lei? Preste atenção, aluno maldito. Se tu tens direito no teu edital, tu tens que conhecer a lei. A letra da lei é aquele texto, ou seja, tu tem que ler e tu tem que decorar. Mas eu já estou te falando que a lei, ela não supre todas as necessidades. Então, além da lei, você vai ter que encontrar que se existe alguma jurisprudência sobre aquela matéria. E isso eu vou te dar, os outros professores vão trazer para ti também. A Banca Sebrasp, ela pode trazer uma pegadinha para ti nisso. Te dá, olha, a lei falando uma coisa, só que já cobrando um posicionamento atualizado, uma jurisprudência. É assim que a gente vai arrebentar com essa banca. A gente vai fechar, né? Qualquer brecha aí a gente vai achar. Então, olha só. Doutrina caiu para as mulheres. A prova das mulheres, eu falo com propriedade, foi mais difícil do que a dos homens, direito administrativo no último concurso. E foi mais difícil também do que a prova de oficial, tá? Caiu questões ridículas lá sobre direito administrativo para oficial nesse último concurso. E para as mulheres, cara, caiu um assunto bem técnico que poderiam ser cobrado perfeitamente para oficial. Eu falo que trocaram um pendrive lá na hora da prova, né? Ei, toma aqui a prova dos praça, né? A ideia era do oficial para as meninas. Porque, cara, já são poucas vagas, né? Concorrência veio 114 para uma vaga, 26.400 inscritos. 114 para uma vaga poderia, né, pelo menos dar o mesmo nível de questão que foi dado aí para o oficial. Então, para mim, aí eu falo na banca dessa cara, dessa banca aí que não gostei dessa prova, não foi justo para mim. Eles fizeram algumas perguntas, eu vou trazer aqui nessas aulas as provas, tanto eu já trouxe uma vez, eu trouxe não sei se foi maratonando ou gabaritando, não sei, foi uma vez que eu trouxe aqui todas as questões de praça masculino, feminino, oficial e dos 3 concursos, 2016, 2021, não, foi dos dois, 2016 e 2021, e resolvi todas aqui. E comparei as questões, os assuntos, eu dividi por tema. Agente público caiu atos administrativos, caiu poderes. Por quê? Porque vocês têm que traçar um perfil dessa banca. Então, te prepara, porque a Banca Sebrasp ela não vai fazer isso. A Banca Sebrasp ela vai trazer questões técnicas. A gente não espera complicações no certame, porque é uma banca mais técnica. É uma banca aí que está acostumada a fazer concurso federal. Eu já fiz prova da Sebrasp, não tem nenhum problema. Cara, tudo corre às mil maravilhas. Você chegar concentrado, aguardar o seu horário, não tem problema. Nem, inclusive, assim, na maioria dos casos, de negócio de fraude em concurso público. A anulação vai ter. Todo concurso público tem, no mínimo, uma questão que é anulada, tá? Então, isso daí a gente espera. Mas eu quero treiná-los para gabaritar e não ficar dependendo por uma questão, gente, tá? Porque senão o aluno fica com medo. Poxa, e aquela vai anular, não vai anular?
A gente tem que pontuar o máximo possível. E para isso acontecer, você tem que aprender tudo. Beleza? Doutrina são os estudiosos do direito. Então, são aqueles que emitem opiniões. E aquela opinião técnica daquele estudioso, ela acaba servindo como um parâmetro para o direito. Então, olha, eu já tenho aqui, né, eu tenho a doutrina majoritária e tenho a doutrina minoritária. Ou seja, o direito ele vai utilizar em algumas situações posicionamento majoritário. Olha, já está pacificado aqui a maioria dos estudiosos. Quem? Eli Lopes Meirelles, Maria Silvia Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, Antônio Celso Bandeira de Melo. Então, esses caras, eles são, né, os papas do direito administrativo. Se eles falam alguma coisa, o que a doutrina vai? Ela segue, né? O direito segue aquele posicionamento, beleza? Isso que é a doutrina majoritária. É a maioria dos estudiosos se posicionando a respeito de uma matéria, beleza? E eu tenho o número 3 aqui, ó, que são os costumes. Alguém quer falar aí? Eu tenho os costumes. O que são costumes? Costumes fazem parte da tradição de um povo. Por exemplo, você via aqui em um determinado momento da história, né, que uma comunidade, quando nascia algum bebezinho defeituoso, né, com algum defeito físico ou psicológico, ele era o quê? Arremessado. Ele era morto. Alguém sabe qual é essa situação? Na Grécia, na Esparta, né, antiga. Por quê? Porque o homem ele tinha uma função. Era de proteger o seu território. Ele compunha o exército. E para compor ali, ele tinha que estar, né, em perfeitas condições físicas e mentais. Mas não só lá. Continente africano. Eu tenho tribos indígenas que quando a mulher tem filhos, para aquela comunidade é um costume, é uma tradição, aquilo é visto como um mau presságio. E o que a tribo faz? Pior, ela mata os gêmeos e também a mãe, tá? Aqui na região amazônica existem tribos indígenas que quando nasce uma criança também com algum defeito físico ou psicológico, o que acontece? Essas crianças, elas são enterradas vivas, tá? Agora, olha só, eu te pergunto, se isso ocorrer dentro do território nacional, quem comete essa atrocidade? Comete crime, sim ou não? Eu tô com medo dessa turma. Matou dentro do nosso território, é crime. Ele mata, ele comete crime pelo nosso... Ô, miserável. Se ele matou, ele cometeu crime. Por quê? Porque está escrito bem aqui, ó, no artigo de número 121. Matar alguém. Então, dentro do nosso território, está escrito essa conduta e tem uma pena combinada. 6 a 20 anos se for simples, 12 a 30 se for qualificado. Cometeu crime. Porém, ele pode receber... Está escrito também no Código Penal que o desconhecimento da lei é... Agora tua deixa, vai. É agora o teu momento de falar. Inexcusável. O que significa inexcusável? Evitado. Inexcusável significa que o desconhecimento da lei tem que ser evitado. Então, e digamos que aquela pessoa nem saiba que ela está no Brasil. Ela não tem acesso a energia. Leu, conhece nem que tem ali naquela... Não ela ter acesso àquela informação. Então ela comete o crime, mas um juiz ele pode não conceder a pena, pode isentar aquele autor de pena. Agora, se ele tiver com o mínimo de esforço como ter acesso àquela informação, isso não se aplica. Eu posso, em algumas situações, até diminuir a pena dele. Ele comete o crime, mas não recebe a pena. Então, por quê? Porque os costumes, um juiz, um magistrado, ele não vai analisar somente aqui, ó, uma fonte primária. Ele pode fundamentar a sua decisão através de uma fonte secundária. Beleza? Então, isso é muito importante. Imagina essa situação aqui na Ilha do Cumbu. Olha, o fulano de tal, né, matou uma criança, porque ali no Cumbu, né, se isso daqui é uma tradição que já foi utilizada por um povo e aquele cara é descendente desse povo.
Eu posso aplicar essa situação? Aqui sim? Na Ilha do Cumbu? Ei, na Ilha do Cumbu. Preste atenção. Ilha do Cumbu. Exerado aqui do outro lado. Lá não tem energia elétrica? Outro dia eu passei lá, fui almoçar lá, cara, tinha um ribeirinho numa rede top lá, com uma tela de 70 polegadas, meu irmão jogando na Free Fire. Deixa eu te falar, ele não tem como saber, conhecer a lei? Isso não vai se aplicar. Ele não pode falar que, olha, ele não... Porque ele tem como aquela informação, inclusive tem projeto aí de levar, né, informação, biblioteca, não tem como se aplicar aqui. Isso daqui são casos isolados, hein, gente? Vamos lá. Isso aqui são casos isolados. Quando falar, tem que falar juridicamente, beleza? Nada aqui é opinião. A gente está dando análise aqui jurídica, beleza? Então, quer comentar? Fale um argumento jurídico aí, beleza? Posso apagar? Tá ligado? Não, Oi? Aprende logo. Supremacia do interesse do professor sobre o aluno. Tu tá pensando que tu vai falar lá na tua sala, dentro de um quartel? Tu vai ficar piano, meu amigo. Tu vai entrar por ali, aprende logo o que é militarismo. Você vai entrar por aquela porta ali, ó. Quando entrou, já fica sentadinho na tua cadeira, chegou um instrutor, todo mundo presta continência, o xerife apresenta o turno aqui e bico calado. Ah, eu quero falar. Escreve no papel. Vai passando até chegar pro xerife. No momento o instrutor vai falar: xerife, tem alguma pergunta? Tá aqui. É aí, meu amigo. Entende onde tu vai estar entrando.